Eu acho que faltou o mais importante. Eu sou um pastor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje falar sobre o avivamento da palavra. E eu gostaria de começar fazendo algum retrospecto sobre a reforma. Nós temos aqui o nosso título, que é As Marcas Teológicas da Reforma hoje. E nós temos que fazer uma diferença das marcas teológicas e das marcas históricas. Então, a primeira coisa, nós vamos fazer um pequeno retrospecto das marcas históricas e depois entraremos nas marcas teológicas. Nós temos que começar com a análise de que a reforma é realmente um movimento, um mover de Deus, uma tentativa de buscar, de restaurar a igreja primitiva, a igreja apostólica. E é isso que é o principal, o que toca, o que nos faz analisar, aprofundar a palavra de Deus. E essas marcas históricas a gente pode começar com a igreja apostólica, e que começou com o batismo de Jesus Cristo no ano 27 da era cristã. E alguns autores colocam que a igreja começou com a festa de Pentecostes, mas a gente deve começar com o batismo de Jesus Cristo, que foi e que é o cabeça da igreja. E aí começa todo o ministério de Jesus de 3 anos e meio, para que ele possa então entender, fazer a nós entender o papel da igreja, a parte principal, o como vamos nos relacionar com o nosso Deus. E essa igreja apostólica vai até esse primeiro momento com a crucificação e a ressurreição de Jesus. E depois daí nós temos até a morte de Estevão, da morte de Estevão até o concílio de Jerusalém, e depois a morte de Paulo, e finalmente a igreja apostólica termina aí com a morte do apóstolo João. E a gente pode, aonde se localizava, o que é essa igreja apostólica? Ela basicamente era Jerusalém, mas tinha as igrejas da Ásia, como Efésios, e como a igreja de Antioquia, como a igreja de Coríntios, como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Filadélfia. E todas essas igrejas eram locais, mas havia uma unidade em Cristo Jesus. Posteriormente, nós temos um período que vai do 2º século até o 3º século, período em que a igreja sofre a perseguição, aparecem muitas heresias, aparecem muitas distorções sobre as doutrinas, e é isso que caracteriza esse momento. Ele começa então com a morte de João, e aí começam momentos que são importantes e que a gente deve ressaltar para entender um pouco a reforma. E um deles é que nesse momento o Império Romano faz muitas perseguições à Igreja de Jesus Cristo. E nós temos aí momentos que são claros, momentos que são importantes, para que a gente possa perceber a igreja de Jesus Cristo na sua intimidade, na sua propriedade, na sua relação com Deus. E aí aparecem principalmente problemas com a Trindade, porque alguns autores, alguns não conseguem aceitar a Trindade, e também a natureza de Cristo. Isso é importante, porque exatamente aparecem aí os pais da igreja, mas é ao mesmo tempo, nesse período de praticamente 200 anos,
é que aparece, aí a gente vê o cânon do Novo Testamento. E o cânon do Novo Testamento aparece porque as igrejas, todas essas citadas aí, Filadélfia, Efésios, de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira, Antioquia, Jerusalém, todas essas igrejas começaram a ler e destacar, e foram elas, pela leitura, pela aceitação, que compuseram o cânon do Novo Testamento. Mas é nesse momento também que há uma perseguição violenta do governo do Império Romano. E isso se estende, esse período dos anos, até o Édito de Milão. O Édito de Milão é decretado por Constantino. E ele dá a tolerância do culto. Aí aparece o culto cristão e aparece além do culto cristão, o culto pagão também. E é Teodósio, muita gente chama muita atenção para Constantino, mas Teodósio primeiro é o que dá mais definições. Em 380, ele decreta, então, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí começa todos os problemas da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Também é Teodósio I que passa a condenar todo o sacrifício, todo o culto pagão em 392. E com isso também divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E com isso continuam. E aparece nesse momento, aí, a partir do IV século, o problema, antes um pouco, começa os povos bárbaros, chamados bárbaros, mas na verdade não eram povos bárbaros, mas foi só porque eles não se enquadravam no padrão daquele Império Romano. E esse período é um período em qual os povos bárbaros vão tomando conta de todo o Império Romano do Ocidente e vão fazendo com que a igreja localizada em Roma começasse a fazer acordos, alianças aí. E aí aparece todo um culto, todo um processo na qual todo o acervo, tudo que estava acontecendo com o mundo pagão entrasse na igreja. E aí a gente começa a analisar, a verificar, a entender todo o processo de reação. Nós podemos entender, aí começa em 466 a idade chamada Idade Média. E a Idade Média é um fenômeno europeu, isso que a gente tem que entender. Como também a Idade Moderna é um fenômeno europeu. E a gente não pode estender as análises, as variáveis desse sistema para toda a história de toda a humanidade. Então a Idade Média vai de 476 até 1453, quando em Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. E aí começa a Idade Moderna. Então vocês estão vendo que toda a divisão da história foi feita através de pontos, de eventos históricos que marcavam as guerras, as conquistas, as lutas, as batalhas. Mas o mais importante é que, vendo estas marcas da história, a gente tem que entender e analisar as marcas teológicas. E aí nós temos marcas visíveis e marcas invisíveis, tanto nas marcas históricas como nas marcas teológicas. E a gente começa a entender todo um processo.
a gente então entra em uma linguagem que é de Deus, uma linguagem que Deus nos transmitiu, que Deus comunicou ao homem a relação e o padrão dele em termos de adoração. E a gente tem a comunicação de Deus através de uma linguagem humana, mas, na verdade, era uma linguagem divina, que usou a linguagem humana para se comunicar, para que o homem pudesse entender. E a gente começa, então, a sentir, a viver, a compreender todo esse processo que vai acontecendo. E nós não podemos entender a reforma se não entendermos todo esse processo. E durante todo o tempo, a Igreja de Jesus Cristo nunca foi contaminada, nunca foi dominada pelo homem. Ela sempre foi e continua sendo a Igreja de Jesus Cristo. A gente tem que destacar o que é a igreja institucional e a igreja que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E a gente começa a analisar quando a gente vê que há uma linguagem humana e que há linguagem divina, e a gente vê que na linguagem divina, ou na interpretação bíblica, ou na investigação bíblica, só podemos fazê-la na medida em que somos servos do Senhor Jesus. É por sermos servos do Senhor Jesus que a gente pode analisar, que a gente pode entender. Existem aí muitos teólogos que fazem análises bíblicas, que fazem interpretação bíblica, mas que não são salvos, não são servos do Senhor. E é por causa disso que aparecem distorções, que aparecem definições que não estão nas revelações de Deus. E uma delas é a teologia liberal, que, na minha opinião, é uma teologia infernal, porque não aceita Cristo como Salvador, que aceita Cristo como o Cristo histórico e que apresentam informações que não são bíblicas, que não são de Deus. Então, entramos nesta linguagem divina, nesta linguagem que nos toca ao coração. Então, a gente analisa e vê o que acontece com a reforma. A reforma é, no final, um mover de Deus. É Deus falando, é Deus se comunicando, é Deus fazendo com que o homem volte a compreender, volte a entender, volte a sentir, volte a viver, compreender, aceitar, exercitar a palavra de Deus. Então a gente tem que entender, agora, para compreender linguagem humana e linguagem divina, o significado da palavra. E aí nós vamos entrar tendo esta visão panorâmica do que foi a reforma, que foi um movimento, que foi um avivamento, que foi um mover de Deus para que o homem pudesse voltar a restaurar a sua relação com Deus, a compreender Deus, a viver com Deus, a sentir a presença de Deus. E agora, irmãos, a gente pode começar a dar o texto que é João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois de 9 a 14, que eu gostaria de ler. João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, e depois do versículo 9 ao versículo 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, antes de a gente começar a análise propriamente dita, tendo falado um pouco sobre a reforma, nós queremos fazer algumas colocações aqui e reflexão sobre sola Escritura, somente a Escritura. A primeira colocação é o seguinte, de Agostinho de Hipona, que diz que a igreja está sendo sempre reformada. Mas Agostinho viveu entre 354 a 430, a reforma 1517. Então vocês estão vendo que o tempo e o espaço do tempo de Agostinho estão mais de 1000 anos de diferença. Por quê? Para Deus não existe tempo, para Deus não existe espaço. Outra colocação é de Blaise Pascal, que diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E isso é importante a gente entender, porque Blaise Pascal vive em 1623 a 1662, portanto 100 anos depois da reforma. E ele traz entendimentos para a gente compreender, para a gente entender. E ele fala ainda, o coração que sente Deus. Deus ouve o coração e Deus não ouve a razão. E agora queremos aqui colocar alguns pontos que a gente pode colocar, como Deuteronômio 29, 29. Que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 19, 19. Agora Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Que diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também
a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E agora vamos ver 2 Coríntios 4:18, que diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. E gostaria agora de colocar o próprio texto que Lutero colocou quando lia para ensinar Romanos. Ele coloca o texto de Abacuque 2:4. Abacuque 2:4, que diz: o justo viverá da fé. Irmãos, Abacuque vive no ano de 600, entre 612, quando foi destruída a cidade de Nínive, na Síria, e a destruição de Jerusalém. São 600 anos antes de Cristo. E ele diz: o justo viverá da fé. E a gente tem que entender, e a gente vai compreender aqui, o que a gente pretende descrever para a gente entender um pouco a reforma, mas mais do que a reforma, entender Deus e a sua colocação. Primeiro, que é a construção do significado, analisando sobre a palavra. A gente vê que a palavra é uma construção do significado na mente, do fato gerado pelo exercício do fazer. Nós falamos aqui da linguagem divina e da linguagem humana. Deus se comunicou através da imagem humana, mas ele falou em linguagem divina. Às vezes a gente analisa tanto, investiga tanto, estuda tanto, marca tanto, faz a leitura de tantos livros da Bíblia, mas só tem a linguagem humana. Falta a linguagem divina. E aqui eu vou dar um exemplo, desculpe a irmã, a diaconisa Estela. Quando ela ora com palavras humanas, mas ela fala com a palavra divina. A gente pode até orar com as mesmas palavras, mas é diferente. Há um grau, há uma gradualidade. Se a gente for lá para Romanos, capítulo 12, versículo 3, a gente vai entender um pouco isso, porque todos nós não temos o mesmo grau, a mesma intensidade, a mesma propriedade. Apesar de Deus nos dar essa diferenciabilidade, porque nós somos diferentes fisicamente, também somos diferentes espiritualmente. Então vamos lá ver em Romanos capítulo 12, versículos 3, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmos além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus reparte a cada um. Então passamos a entender que cada um de nós tem um grau de fé. A gente às vezes pode pensar que somos, apesar de sermos diferentes, não há nenhuma valoração dessa diferenciação de graus, porque Deus dá com amor, e Deus sabe as nossas vocações, Deus conhece as nossas
potencialidades. Então, a gente pode compreender em 3 momentos o que acontece nessa construção da palavra de Deus. Então lá, Lutero, né, falando, relembrando Abacuque, que ele diz: o justo viverá da fé. Então o primeiro momento seria a construção do significado da palavra. Então, as palavras nascem porque, no real, elas representam realizações de nossas necessidades. Então, há um crescimento, há um desenvolvimento, há uma relação nossa em relação a Deus e uma relação nossa em relação à nossa linguagem, o que conhecemos. Então, vamos tentar descrever isso. Justo, lá no hebraico, significa tzadik, que é certo, que é puro, que tem integridade, que tem estilo de vida, que traz à pessoa uma vida de alegria e de luz. Mas essa palavra justo, lá no Antigo Testamento, não tem toda a sua totalidade, não tem toda a sua complementaridade, porque só podemos entender a palavra justo, que vai sendo acrescentada a cada dia, a cada momento, massas e substâncias teológicas. O próprio Blaise Pascal diz que a essência de todas as coisas é a sua totalidade. Nós somos parciais. Deus é total. Deus é eterno. Nós somos finitos. Então, essa parcialidade não pode abranger, não pode captar, não pode assumir essa totalidade que vem de Deus. Então, o justo só vai ser justo na sua plenitude com Jesus Cristo, porque é Cristo, na sua essência, depois da ressurreição, que Ele vai justificar a cada um de nós. Então, lá em Abacuque, esse justo, como palavra, como significado, não estava plenamente completo. Aí vem a segunda: o justo viverá. A palavra lá no hebraico é shayá, viver, estar vivo, estar preservado, florescer. E o outro ponto importante lá de tradução é respirar. Então, vida é respirar. Lembre-se lá de Gênesis 2:7, que Deus faz a composição do homem, a arquitetura do homem e prepara o homem, mas o homem não tem vida. E diz lá que Deus sopra a vida para o homem. E o homem então passa a ser vivente. Então, respirar, ter vida. Lembre-se também que Jesus, lá em João 20:22, ele diz: assim como o Pai me enviou, envio também a vós. Ele começou a explicar o que ia acontecer na festa de Pentecoste, 10 dias depois, que ele diz assim: recebei o Espírito Santo, e soprou também. Então nós temos uma geração física, e depois nós temos uma geração, né, espiritual. Então esse viver, é esse respirar. Então, esse viver só é completo para Deus. A vida está sempre completa, total, acabada, eterna. Mas nós, por causa das nossas limitações, por causa do nosso espaço, por causa do nosso tempo, nós temos que compreender que nós estamos avançando, desenvolvendo. E quando somos gerados espiritualmente, precisamos
ampliar essa vida. E ela é ampliada não por causa nossa, não por causa das nossas condições, mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que colocasse também João 14, 23. É muito papel aqui, mas mas, gente, papel nenhum, informação nenhuma, instrução nenhuma vale tanto como a linguagem do Senhor Jesus, não é isso? E vocês viram aqui na colocação da ministra Patrícia, né? É o cântico, é a linguagem divina que vem pelo louvor. E linguagem divina, como disse Pascoal, é sensibilidade, é viver, é sentir. Então, ainda estamos no primeiro ponto que diz que a construção do significado. Então, diz lá em João 14, 23, isso é interessante para a gente compreender quem somos nós, como somos nós e a nossa relação com Deus. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, por ser salvos, nós temos o Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo aí, que o Pai e que o Filho também estão conosco. Eles vão fazer morada em nós. Só com isso podemos compreender a linguagem divina e a construção do significado. Depois, por exemplo, vem o desenvolvimento do significado. Por exemplo, a gente já falou aqui que a palavra é uma construção na mente de um fato gerado no real, no concreto, na vida, no cotidiano. Muito bem. E que essa palavra se desenvolve, porque palavra é significado de alguma coisa que você faz, mas na mente, na abstração. E isso se desenvolve. E se desenvolve na linguagem humana, com muito mais razão se desenvolve na linguagem divina. Por exemplo, andar. Quando se construiu a palavra andar, construiu um homem andando com suas pernas. Mas também tem o andar de bicicleta, o andar de barco, o andar de carro. Vocês estão vendo aí que é uma evolução. E esse andar é ampliado no seu universo e na sua significação. Na vida cristã, na vida com Deus, na relação com Deus, as nossas relações, as nossas intimidades, as nossas conversas, as nossas apropriações da presença de Deus na nossa vida, também se amplia. O que Deus faz por nós hoje é diferente do que Ele faz amanhã. O amanhã é sempre mais completo do que o hoje. E o depois da manhã mais completo do que o amanhã. E é isso que a gente precisa absorver, entender, compreender. À medida que a gente avança, Deus vai trazendo uma complementação, um entendimento maior e uma massa de substâncias teológicas vão sendo acrescentadas. Por exemplo, quando Lutero disse, através da palavra lá de Abacuque, 600 antes de Cristo, ele dizendo, o justo viverá da fé.
Mas a fé lá em Abacuque não podia ser a fé, por exemplo, de Pedro, de João, dos apóstolos. A fé só se completou como palavra, como significado, com a morte e a ressurreição de Jesus. Aí ela teve um sentido muito maior. A fé de Abraão não podia ser igual à fé que temos hoje como pessoas e servos do Senhor Jesus. Então, a fé, o justo viverá da fé. E agora vamos lá, também em Abacuque, ler Abacuque 3, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, ao falarmos de avivamento da palavra, é o próprio Deus que é o gerador, que é o mentor do avivamento. E a gente tem que entender todo esse processo para que a gente possa dar um passo mais, entender mais, compreender mais. E o terceiro momento é a aplicação do significado da palavra, ou no caso, o justo viverá da fé. Então ele vai viver. Viver traz o significado de desenvolvimento a cada dia, a cada momento. Então nós vamos lá em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como se está escrito, o justo viverá da fé. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quem justifica é Cristo e não a lei. E Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Irmãos, estamos vivendo exatamente o que se propôs a reforma. A reforma não criou nada, a reforma não idealizou nada. A reforma, o que fez foi restaurar o que a Bíblia, o que Deus, o que a vida com Cristo declara: viver com Deus, viver em Deus, viver por Deus e sentir a presença de Deus
na nossa vida. Queridos, a reforma detalhou, a reforma proclamou exatamente a doutrina da salvação e da justificação. O que a Bíblia transmite para nós? A Bíblia transmite o plano salvífico de Deus para os homens. A Bíblia fala da relação de Deus com os homens. A Bíblia coloca o padrão de Deus de adoração para que o homem possa entender, para que o homem possa crescer, para que o homem possa aplicar. O justo viverá da fé. É uma vivência. E a vivência é o todo dia, é o cotidiano, é o que fazemos, é o que realizamos, é o que nos propomos a realizar para o reino de Deus. E queridos, o avivamento da palavra é a retomada das revelações de Deus, da vivência, do entendimento, do que é ser servo do Senhor Jesus. É o que provamos, é o que sentimos, é o que realizamos na presença do Senhor Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que eu faço, mas é o que Deus, por meu intermédio, por minha vida, pode realizar. E eu gostaria de agora ler lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, esse é aquele livro que ninguém podia ler, só Cristo podia ler, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso faz o papel de purificação. E a gente começa a entender o que Deus tem feito por nós. Jesus Cristo, lá em João 17, diz que Ele orou não somente por aqueles, mas por todos aqueles que iam crer em Jesus. E agora o que está dizendo aí em Apocalipse 5, 8? Que as nossas orações estão sendo guardadas em taças de ouro. Então, quando você for orar, não ore por orar, não ore por cumprir um compromisso, não ore rapidamente para se desfazer de alguma coisa, de algum tempo, de algum compromisso, mas ore sabendo que Deus está guardando as suas orações. Orem com sentido, orem com a vida, orem com o coração, porque é o coração que Deus ouve, é o coração que Deus sente, é o coração que Deus se relaciona conosco. Que o avivamento da palavra de Deus seja um constante na nossa vida, seja a compreensão da nossa vida, seja o entendimento da nossa vida, seja a intimidade com Deus, seja a propriedade dessa relação com Deus. Queridos, o justo viverá da fé. Que a gente possa viver isto, que a gente possa provar isso, que a gente possa sentir isso para compreender a nossa relação com Deus e entender que a reforma aconteceu pelo mover de Deus, pela vontade de Deus, para que nós pudéssemos sempre estar na relação com Deus, restaurando a cada momento a proposta, a vontade,
o padrão de adoração que Deus deixou a cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar nessa noite.